No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio número 58 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro O Monge que Vendeu Sua Ferrari, um best-seller mundial que nos traz uma grande reflexão de vida. Quando Julian, o maior advogado do país, resolve abandonar tudo para fazer uma peregrinação pela Índia, seu assistente John acha que ele não aguentou a pressão e enlouqueceu. Mas quando Julian volta 3 anos depois, mais jovem, esbelto e radiante, praticamente irreconhecível, John é tomado por muitos questionamentos. Típico profissional batalhador, John trabalha muito, volta tarde para casa e persegue o sonho da liberdade financeira. Mas vive cansado, não tem tempo para nada e raramente se diverte. O reencontro com seu antigo mentor o faz querer descobrir como o advogado ganancioso e arrogante, que ganhava todos os processos no tribunal, se transformou em um monge sábio e sereno. A conversa entre o advogado que virou monge e o seu antigo assistente é o fio condutor de Um Monge que Vendeu Sua Ferrari. Um primeiro sucesso de Robin Sharma, autoridade mundial em desenvolvimento pessoal e autor de vários best-sellers do gênero. Por meio das revelações de Julian, Sharma ensina técnicas simples e sábias sobre como preencher a mente com pensamentos positivos, cultivar os relacionamentos e viver plenamente no presente, um dia de cada vez. Hoje a viagem do Resumo Cast será longa, vamos até a Índia e com certeza ter mais uma grande reflexão para aplicarmos na nossa vida e nos nossos negócios. Então se prepare que está começando agora o episódio número 58 com mais um livro para empreendedor. Mas antes de começarmos o episódio dessa semana, eu tenho um recado importante para você. Estamos lançando oficialmente hoje o livro do Resumo Cast. Resumo Cast, o poder de 50 livros de negócios. É um livro comemorativo do primeiro ano de existência do Resumo Cast, onde nós transcrevemos os 50 primeiros episódios no formato de texto, organizamos e reestruturamos no melhor formato para você ler, reler e absorver ainda mais todo o conteúdo que já foi compartilhado aqui no Resumo Cast. O livro está disponível na versão digital pela Amazon. E como uma campanha de lançamento e como um benefício para você que nos acompanha aqui no Resumo Cast, ele estará gratuito durante os 5 primeiros dias. Então aproveite, acesse o site da Amazon. Através do Kindle, você pode ler no seu celular, no seu tablet ou no próprio computador ou no aparelho do Kindle, se você tiver. E você pode ler gratuitamente o livro do Resumo Cast. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, sejam bem-vindos ao Resumo Cast, episódio 58. E nesse episódio, então, nós estamos anunciando o lançamento do livro do Resumo Cast. Não perca essa oportunidade, porque o livro estará gratuito na Amazon.com.br e se você não tem o Kindle, também pode baixar o livro. Basta fazer uma conta na Amazon
baixar o aplicativo do Kindle para o seu computador. E aí então você vai poder baixar o livro do Resumo Cast e vários outros livros que estão gratuitos na Amazon.com. Aproveite e faça isso agora mesmo, pois na semana que vem o livro do Resumo Cast não estará mais gratuito. Vamos então começar o resumo de hoje sobre o monge que vendeu a sua Ferrari. O livro fala sobre 7 ensinamentos que são 7 virtudes. Quem narra a história é John, e ele começa descrevendo a vida de um colega e amigo seu, o advogado chamado Julian. Julian alcançou o ponto mais alto da sua carreira como advogado. Ele vivia uma vida de playboy, com muito dinheiro e, claro, dirigia uma Ferrari. Foi então que, durante uma de suas audiências, ele teve um ataque cardíaco e foi levado para o hospital. Depois desse episódio, Julian vendeu a sua Ferrari e todos os outros bens que tinha. Fez então uma viagem e desapareceu por 3 anos. Quando retornou, encontrou o seu amigo John e contou que havia se retirado para um local sagrado na Índia, onde aprendeu lições de vida com monges que viviam mais de 100 anos de idade e levavam vidas joviais e cheias de energia. A maior parte do livro se passa no escritório de John. É o relato da conversa entre os dois, onde o seu amigo Julian explica as 7 virtudes que aprendeu durante o seu retiro na Índia. Mas para explicar as 7 virtudes que ele aprendeu, Julian conta uma pequena história. Preste atenção nessa história, pois ela contém cada um dos elementos que serão utilizados para descrever cada uma das virtudes. Os elementos são o jardim, o farol, o lutador de sumô, o cabo elétrico cor-de-rosa, o cronômetro dourado, as rosas cheirosas e o caminho de diamantes. Imagine-se agora em um belo jardim. No centro desse jardim está um enorme farol vermelho, do tamanho de um prédio de 6 andares. De repente a porta desse farol se abre e sai dele um lutador de sumô de 400 quilos e 3 metros de altura, praticamente nu, vestindo somente um cabo elétrico, um fio cor-de-rosa cobrindo as suas partes íntimas. Então o lutador de sumô passeia pelo jardim e encontra um cronômetro dourado. Põe o objeto no pulso e cai no chão com um barulho ensurdecedor e fica inconsciente. Então, quando parece que ele deu o último suspiro, ele sente a fragrância de rosas e acorda. Levanta-se, olha para a esquerda e enxerga um caminho coberto por milhões de diamantes. Começa então a percorrer esse caminho, que o leva para uma estrada de alegria e exultação. Não se preocupe, se você está confuso e não entendeu nada, é exatamente esse o objetivo. Essa é uma história louca mesmo, que conecta os objetos que simbolizam as 7 virtudes com a região da sua mente responsável por gerar imagens e memorizar. Se desejar voltar ao áudio, escute a história novamente. Provavelmente você irá sentir vontade de fazer isso quando aprender sobre cada uma das virtudes. Vamos agora falar sobre a primeira virtude, ou princípio, que é simbolizada pelo jardim da nossa história. O jardim, na verdade, é a sua mente. Se você tomar conta dela, como um jardineiro, irá protegê-la de ervas daninhas e cultivar somente os pensamentos que deseja crescer. Já pensou na quantidade de lixo que as pessoas jogam no seu próprio jardim? Ansiedades, vitimismos, preocupações e limitações autoimpostas. Quase todas as pessoas nascem com o mesmo jardim, ou seja, com o mesmo potencial. O que diferencia uma das outras é o que elas cultivam em suas próprias mentes. Muitas coisas externas não podemos controlar, o trânsito, o clima, o humor das pessoas. A única coisa que sempre teremos controle é a nossa atitude em relação aos eventos que presenciamos. Proatividade é um assunto que já falamos muito aqui no Resumo Cast. E é o que aqueles que se diferenciam plantaram no jardim da sua própria mente. A realidade é como você enxerga ela.
Você costuma enxergar um copo meio cheio ou um copo meio vazio? Se quiser aprender mais sobre o poder da sua própria mente, escute o nosso episódio 49 sobre o livro O Poder do Subconsciente. Você certamente já está cansado de ouvir aqui no ResumoCast ou até em outros canais da importância de cultivar a sua mente, de cultivar bons pensamentos na sua mente, mas nós vemos mais uma vez em mais um livro e mais uma história que esse princípio é o primeiro princípio para qualquer felicidade, para qualquer coisa. Não adianta, quando nós entendemos que tudo se origina na nossa mente, se nós não aprendermos a cultivar a nossa mente com pensamentos positivos, com coisas boas, certamente nós vamos estar colocando um monte de lixo, como o Gustavo comentou, na nossa plantação, e isso naturalmente vai refletir em diversos problemas, doenças, ansiedades, estresse e todos os males que nós estamos vendo em pleno século XXI. Então, tenha essa convicção de que todos nós nascemos com uma mente pura, uma mente limpa. E infelizmente durante o caminho, durante a jornada aqui nesse mundo fenomênico, nós acabamos cultivando diversas coisas negativas, diversos problemas, mas nós temos o livre-arbítrio de poder mudar a nossa plantação a qualquer momento. A partir de hoje nós podemos mudar o que nós estamos plantando na nossa mente para que a gente possa colher coisas diferentes no futuro próximo. Mas certamente, como qualquer colheita, essa colheita demora você colher aquilo que você está plantando hoje. É um trabalho que tem que ser regado todos os dias, diariamente, para que você consiga de fato ter resultados, não só em relação à felicidade que nós estamos falando aqui hoje, mas como em qualquer outro aspecto da sua vida. Dando prosseguimento à nossa história, vamos falar da segunda virtude, o farol, que simboliza o objetivo, o seu propósito. Você quer empreender, e isso significa mudar o mundo e revolucionar as coisas. Mas como você irá fazer uma revolução se não sabe onde quer chegar? E como irá saber se já chegou ou se precisa se esforçar mais um pouco? O propósito da vida é uma vida de propósito. Se você conhece as suas metas e objetivos, acaba aumentando a sua produtividade, pois sabe exatamente o que fazer e que terá um alto impacto na sua jornada de se aproximar ainda mais do seu propósito. Se não sabe para onde está indo, pode estar perdendo tempo fazendo as coisas erradas, e se chegar lá, vai ser por pura sorte do acaso. Parar para pensar nas suas metas e objetivos pode parecer perda de tempo e realmente não serve para todo tipo de pessoa. Na verdade, muitas pessoas são felizes na vida e nem se preocupam com isso. Estamos falando para empreendedores. E no seu caso, metas e objetivos, assim como um propósito, não é opcional. O autor afirma que descobrir e executar a obra de uma vida é o que traz a felicidade duradoura. Gustavo, um ponto muito interessante em relação ao propósito, em relação ao direcionamento, ao caminho, é fazendo um paralelo com a primeira lição que a gente teve aqui desse livro em relação ao pensamento positivo, em relação a cultivar bons pensamentos na nossa mente. E não adianta, logicamente, nós cultivarmos bons pensamentos, nós mantermos pensamentos positivos se nós estivermos indo para a direção errada. Se nós estivermos no caminho errado, mesmo que nós tenhamos pensamentos positivos, nós não vamos conseguir mudar o caminho. Nós precisamos ter pensamentos positivos, que foi o primeiro insight que nós vemos nesse livro, e nós precisamos estar na direção certa. E como que eu sei se eu estou na direção certa? Esse é o grande desafio de encontrar o seu propósito, de encontrar o seu objetivo. Mas uma coisa eu te digo que é certa.
você está na direção errada se está fazendo as mesmas coisas que sempre fez e está esperando resultado diferente. Se você não está feliz no seu caminho atual, se o seu caminho de hoje, se a sua jornada de hoje não está te trazendo felicidade, se não está te trazendo de fato uma realização pessoal e profissional, há uma grande probabilidade de você estar indo no caminho errado. E aí que entra o momento de reflexão, aí que entra às vezes uma viagem para a Índia, um período sabático como está na moda nos dias de hoje, para você refletir, para você pensar, para você olhar para trás, para você olhar tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você já colheu de resultados e refletir: será que realmente é isso que eu quero para minha vida? Será que isso tudo faz sentido? E no exemplo do livro foi exatamente isso que aconteceu. O advogado, olhando para trás, viu que ele acumulou uma grande quantidade de bens, de patrimônios, mas que isso não estava trazendo felicidade e realização para ele. Certamente esse não era o propósito da vida dele, porque ele conseguiu olhar para trás, ele conseguiu olhar tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele conquistou, e ele entendeu que aquilo não gerou felicidade, então ele teria que naturalmente buscar alguma coisa diferente. Então, um incômodo sempre é o combustível inicial para nos dizer se nós estamos no caminho certo ou não. Então, pare um momento, nesse momento mesmo, pare um pouco e reflita sobre isso. Se for preciso, tire um dia, tire um final de semana, tire algumas horas do seu dia para olhar para trás, para pensar no seu trabalho atual, no seu negócio atual, na sua função atual. Isso está te trazendo felicidade? Isso está de encontro àquilo que você acredita, aquilo que você quer alcançar? Se não tiver, certamente é hora de mudar, e sempre vai ter uma hora para mudar, desde que você esteja disposto a fazer isso. Para explicar a terceira virtude, simbolizada pelo lutador de sumô, vamos falar da filosofia japonesa chamada Kaizen, que significa um aperfeiçoamento que nunca tem fim. Empreender é resolver problemas e melhorar a vida das pessoas. Agora, para melhorar o mundo exterior, você primeiro precisa melhorar o seu mundo interior. Melhorar significa aceitar críticas e não se conformar com o que está errado. Significa abraçar as mudanças e tornar-se, cada dia, uma versão melhor de você mesmo. Mantenha sua mente sempre aberta a novos conceitos. O autor, através das palavras do personagem Julian, diz que se a sua xícara estiver sempre vazia, sempre haverá espaço para enchê-la um pouco mais. Se por outro lado você a mantém sempre cheia, acaba se fechando a necessidade de melhorar constantemente. Existem muitas maneiras de praticar o Kaizen: ler, estudar, aprender, fazer cursos, assistir palestras, fazer o que você está fazendo nesse exato momento, que é escutar o Resumo Cast, e muitas outras coisas também. Dizer que você não tem tempo para se aperfeiçoar é o mesmo que dizer que não pode parar para abastecer o carro, pois está muito ocupado dirigindo. Uma hora ou outra o combustível vai acabar e a sua jornada será muito mais longa do que espera. O aperfeiçoamento, o crescimento, a evolução só vai deixar de existir para você no dia que você partir deste mundo material para o mundo espiritual. Nós viemos nesse mundo justamente com o objetivo de crescer, de nos aprimorarmos, de nos aperfeiçoarmos em todos os sentidos. Logo, subentende-se que se você considera-se já evoluído ou já sem necessidade de se aperfeiçoar ainda mais, quer dizer que você já está pronto para partir para um outro momento, um outro estágio. E certamente, imagino que não é isso que você queira. Por isso, você sabe muito bem que nós precisamos aprender e evoluir a cada dia. E quando nós falamos de empreendedorismo, eu sempre digo que não existe um certificado de conclusão para o empreendedor. O empreendedor não se forma nunca. O empreendedor não pode pendurar o seu diploma na parede e achar que isso é garantia de sucesso.
O empreendedor também não pode se vangloriar apenas de sucessos e resultados passados, porque ele sabe que o futuro não vai ser baseado nos resultados que ele teve no passado. Ou seja, o empreendedor realmente está numa corrida frenética que exige aperfeiçoamento e crescimento cada vez maior. Isso sem falar nos dias de hoje, onde nós vivemos um mundo de tantas mudanças, transformações, onde a velocidade da mudança nunca foi tão grande, a velocidade de informação nunca foi tão alta. Isso nos obriga cada vez mais a sempre buscarmos melhorar, buscar aperfeiçoar, buscar crescer em todo sentido, seja como pessoa, seja como gestor, seja como empreendedor. Eu sempre digo que se você passar um único dia da sua vida sem aprender alguma coisa, sem ler sobre alguma coisa, sem assistir algum conteúdo de valor, certamente este foi um dia perdido. Viver com disciplina é a quarta virtude. Lembra daquele cabo elétrico que é usado como vestimenta pelo lutador do sumô? Ele representa a disciplina. Você já observou de perto como é um cabo ou um fio elétrico? É um fio extremamente resistente, pois ele é composto de vários outros pequenos fios menores e mais frágeis, que se entrelaçam. Autocontrole e força de vontade contribuem com a disciplina, e elas ajudam na construção de hábitos saudáveis. Se você quer aprender mais sobre esse assunto, escute o episódio 23 do Resumo Cast sobre o livro O Poder do Hábito. Julian ainda afirma que a falta de força de vontade é uma doença mental, e quem tem essa fraqueza deve definir como prioridade expulsá-la da sua vida o mais rápido possível. Praticar a arte da força de vontade e autodisciplina vai fazer com que você aperfeiçoe a sua resiliência, ou seja, a sua capacidade de lidar com situações difíceis. E também vai empurrar os seus sonhos para frente, mesmo diante de grandes obstáculos. É a força de vontade que irá possibilitar que você mantenha o seu comprometimento, não só com as outras pessoas, mas também consigo mesmo. Olha, eu acho que poucas palavras combinam tão bem com o empreendedorismo como resiliência. Não tem um caso de empreendedor de sucesso, de história de sucesso, que nós já falamos aqui no Resumo Cast, ou que certamente você já conheça, que não teve que ter muita disciplina, muita resiliência, muita força de vontade para, com certeza, conseguir lidar com diversas situações difíceis, diversos problemas, diversos fracassos, mas com força de vontade, com disciplina, com autocontrole, com hábitos, com comprometimento, fez com que não desistisse, ao contrário de muitas outras pessoas. Ter disciplina para fazer qualquer coisa certamente pode ser um fator decisivo para o sucesso naquilo que você está pensando em fazer. Aqui no Resumo Cast, para nós gravarmos o Resumo Cast, para nós construirmos o Resumo Cast, teve que ser necessária muita disciplina para que toda semana a gente pudesse ler e gravar o episódio aqui com você. Talvez sem a disciplina, eu até fiz um comentário no ano passado que a disciplina foi um dos maiores ingredientes que nós tivemos para o alcance do Resumo Cast. E isso vale com qualquer outro projeto, qualquer outro negócio. Muitas vezes não é uma habilidade especial, não é um conhecimento a mais, não é um poder especial que aquela pessoa de sucesso, aquela pessoa que conseguiu tem. E sim, porque ela teve muito mais disciplina, muito mais resiliência do que outras pessoas. Não desistiu tão fácil, não parou tão fácil, não mudou de caminho tão fácil. Isso, para empreender, é indispensável. E mais uma vez, eu faço um gancho com aquilo que nós falamos no início desse podcast, com saber e se você está no caminho certo, na rota certa, com o propósito certo. Porque quando você realmente tem a convicção
do seu propósito, que você está no caminho certo, que você tem pensamento positivo, que você busca conhecimento e aperfeiçoamento, naturalmente você vai conseguir extrair essa disciplina e essa resiliência de dentro de você, e tudo isso somado vai fazer com que você continue, persevere e não desista jamais dos seus sonhos e dos seus objetivos. O tempo, quando bem organizado, é a marca de uma mente bem organizada. Recapitulando a pequena história contada por Julian, para que as virtudes sejam gravadas com mais facilidade, já falamos até agora sobre o jardim, que simboliza sua mente, sobre o farol, que é o seu propósito, sobre o lutador de sumô, que representa o Kaizen, a prática da melhoria constante. Falamos sobre o cabo elétrico, que é o símbolo da autodisciplina, e agora vamos falar sobre o cronômetro dourado, que o lutador de sumô acha no jardim e coloca no pulso. Esse objeto representa o respeito que você precisa ter com o seu próprio tempo. Esse é o seu bem mais precioso. Independentemente de onde moramos, onde nascemos, das condições e vantagens que temos ou não na vida, todas as pessoas possuem 24 horas em um dia. O que irá diferenciá-lo daqueles que estão vivendo somente para cumprir tabela é a maneira como você utiliza o seu tempo. Mas cuidado! Utilizar bem o tempo não significa estar sempre ocupado. Um excelente administrador de tempo sabe onde quer chegar, mede a sua performance toda hora e faz as coisas certas para aproximar-se ainda mais dos seus objetivos. Cuidado com os ladrões de tempo, aquelas atividades ou pessoas que existem sem sentido nenhum e só servem como distração. Geralmente as pessoas que conseguem alcançar alguma espécie de sucesso são aquelas que conseguem dizer mais não do que sim. E isso não porque elas são arrogantes, mas porque elas entendem a importância de gerenciar esse recurso escasso e não renovável que é o tempo. Focalize os seus esforços para executar 20% das coisas que causam 80% dos resultados. Se você quiser saber mais sobre gerenciamento de tempo e produtividade, escute o episódio 7 do ResumoCast sobre o livro A Única Coisa. Esse livro também fala sobre um assunto relacionado ao farol, ou seja, como encontrar o seu propósito. Quando nós entendemos o real valor do nosso tempo e também do tempo das outras pessoas, nós começamos a mudar completamente a forma como nós usamos o nosso tempo. Nós paramos de perder tempo com coisas banais, paramos de perder tempo com televisão, paramos de perder tempo com fofocas, com pessoas erradas, com trabalhos errados ou até mesmo com negócios errados. Muitas vezes vale mais a pena você perder dinheiro do que perder tempo. Você está num negócio que você viu que começou errado ou que realmente não era o negócio que você devia estar, mas você tem medo de perder o dinheiro que você já investiu e continua perdendo o seu tempo. Faz sentido? Não faz mais sentido você perder um pouco de dinheiro, ganhar tempo, para com seu tempo poder inclusive ganhar mais dinheiro? E respeitar o tempo do outro também é fundamental para isso. Quando você marca uma reunião, marca um compromisso e você está roubando o tempo de outra pessoa, você está literalmente tirando uma parte, um pedaço da vida de outra pessoa. E essa talvez seja a maior moeda de desrespeito que você pode ter. Quando você entende o valor do tempo, você muda a gestão do seu tempo e você muda o respeito do tempo das outras pessoas. E também, como nós já vimos em outros episódios aqui do ResumoCast, você também pode aproveitar o seu tempo da melhor forma possível e automatizar atividades que você não precisaria desenvolver, terceirizar algumas funções. Nós temos muito isso dentro do mundo empresarial, dentro do mundo da liderança. Pessoas que
são totalmente centralizadoras, querem fazer tudo, querem estar por dentro de todos os processos, todos os acontecimentos e não conseguem delegar, não conseguem terceirizar. E certamente nenhuma pessoa de sucesso construiu nada sozinho. Construiu porque delegou alguma atividade, delegou tempo, delegou funções para outras pessoas e focou unicamente na única coisa que ela sabia que precisava fazer e que somente ela poderia fazer. Todo o resto poderia ser automatizado, delegado ou descartado. No final de tudo, quando a vida acabar, a sua conta no banco não vai ter mais nenhuma importância. A qualidade da vida que você teve vai se resumir à qualidade da sua contribuição. A sexta virtude, simbolizada pelas rosas cheirosas que despertaram o lutador de sumô, é servir o mundo altruisticamente. Mas isso não necessariamente está conectado a fazer doações e ajudar financeiramente os mais necessitados. À medida que você aumenta o seu próprio valor interno, ele começa a transbordar e você vai sentir uma necessidade de compartilhar esse valor com as outras pessoas. E aí você vai se dar conta que com o seu valor, você vai estar melhorando a vida dos outros. Se adotar essa mentalidade de melhorar a vida dos outros constantemente, vai perceber, em troca, uma melhoria da sua própria vida, tanto na sua vida financeira quanto na reciprocidade de tratamento que irá receber. Quando você sente prazer em contribuir e ajudar, sente também uma necessidade de evoluir para que a sua contribuição tenha cada vez mais qualidade. Como resultado dessa mentalidade, vai ser natural que desenvolva certas habilidades como capacidade mental abundante, energia ilimitada, criatividade infinita, disciplina sólida e uma fonte eterna de tranquilidade. Isso nas palavras do monge Julian, aquele que vendeu a sua Ferrari. Quanto mais você serve, mais você ganha, consequentemente, em todos os sentidos. Então, se você por algum motivo acha que não precisa ajudar, compartilhar ou melhorar a vida dos outros, tenha certeza de que quanto mais você fizer isso, mais você vai estar se ajudando diretamente. Nós viemos aqui para servir. O líder tem que servir, o empreendedor tem que servir, o vendedor tem que servir, o marido tem que servir, a esposa tem que servir. Nós viemos aqui para servir outras pessoas. Quanto mais pessoas nós servimos, mais nós ganhamos. Quanto mais pessoas uma empresa serve, mais ela ganha. Quanto mais pessoas uma empresa ajuda, mais ela ganha. Quanto mais pessoas uma empresa ajuda a melhorar a vida, mais ela ganha também. O nosso ganho é proporcional à quantidade de pessoas que nós servimos e que nós ajudamos. Se nós servirmos ou ajudarmos uma pessoa, nós vamos ganhar proporcionalmente a isso. Se nós servirmos 100 pessoas, proporcionalmente a isso. Se nós servirmos 1000 pessoas, 100.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas, nós vamos ganhar proporcionalmente a isso. Não por acaso que grandes startups, como nós já vimos aqui no ResumoCast também, organizações exponenciais, startups que impactam a vida de milhões ou bilhões de pessoas, valem consequentemente milhões ou bilhões de reais, porque elas servem uma grande quantidade de pessoas e consequentemente valem cada vez mais. Finalmente chegamos na última parte da fábula contada por Julian, que é quando o lutador de sumô segue por uma trilha coberta de diamantes. Essa trilha representa abraçar o momento presente. Não significa esquecer o passado, nem fechar os olhos para suas metas futuras, mas sim buscar um equilíbrio no sentido de aproveitar a jornada. É no presente que tomamos as pequenas decisões que irão moldar o nosso futuro.
É também no presente que colhemos os frutos daquilo que plantamos no passado. Não se engane se você acha que vai passar uma vida inteira fazendo o que não gosta somente para chegar àquele maravilhoso dia da aposentadoria. Será que nesse dia você terá energia suficiente para aproveitar aquilo que construiu? Percebeu? Comece então a aproveitar agora, mesmo que parcialmente. Para ter uma experiência do que significa viver no presente, faça o seguinte exercício. Acorde amanhã e pense em tudo que você está prestes a fazer durante o seu dia. E pergunte-se, eu realmente faria isso se hoje fosse o último dia da minha vida? Steve Jobs, uma figura que sem dúvida serve como fonte de inspiração, tinha o hábito de praticar esse exercício. Se quiser saber mais sobre a vida de Steve Jobs, escute o episódio 54 do Resumo Cast. E esses 7 insights que nós vimos aqui no livro Monge que Vendeu Sua Ferrari podem parecer simples para algumas pessoas, mas certamente são princípios, insights totalmente práticos, totalmente úteis e que com certeza fazem a diferença na nossa vida. Nós falamos sobre propósito, nós falamos sobre cultivar a sua mente, nós falamos sobre se aperfeiçoar sempre, nós falamos sobre viver com disciplina, nós falamos sobre respeitar o seu tempo, falamos sobre servir ao maior número possível de pessoas e a última delas, sobre viver o presente. Afinal, a vida não acontece no passado nem no futuro. Muitas vezes nós ficamos com a nossa mente presa no passado, com a nossa mente presa no futuro, e a única coisa que nós conseguimos com isso é alguma doença. Nós conseguimos estresse, conseguimos ansiedade, conseguimos depressão. Aliás, um dos grandes males da humanidade desse século é justamente não conseguir viver o presente. E a minha dica para você conseguir viver o presente é você parar de criar grandes expectativas sobre o seu futuro. Viva o presente, tenha objetivos, tenha metas, mas foque naquilo que está ao seu alcance, foque na execução, foque no dia a dia, no que você pode de fato fazer e não fique preocupado, como o próprio nome já diz, com o resultado que isso vai vir a ter, porque isso certamente é uma variável que nem sempre nós podemos controlar e certamente nos fará tirar a concentração do presente e viver no futuro. E obrigado pela sua audiência, vamos chegando ao final do episódio número 58 do Resumo Cast. E lembrando então que o livro do Resumo Cast, que foi lançado hoje, estará disponível gratuitamente no site da Amazon.com.br até sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2017. E na descrição desse episódio também você encontra o link para baixar o livro gratuito até essa data e após essa data será pago. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.